Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Sandra Dadona, terapeuta e ativista quântica. Na aula de hoje, e se é uma aula papel e caneta nas mãos, eu vou te apresentar como acabar com os sabotadores internos que bloqueiam a tua prosperidade. No livro Inteligência Positiva, o autor traz vários sabotadores estudados por ele para a gente entender como funciona tudo isso, e eu venho trazer a você uma visão desses sabotadores internos que bloqueiam a tua prosperidade. No final desta aula, eu vou mostrar para você o passo a passo de como fazer para acabar com esses sabotadores internos. Vamos juntos? Será que você tem os sabotadores? Essa não é a pergunta correta. A pergunta é: quais sabotadores você tem dentro de si, no seu padrão de comportamento, e o quão forte ele é? O que eu quero dizer com isso? Que todos nós temos os sabotadores internos, o que eu vou apresentar para você hoje. Todos nós temos. Os sabotadores internos, eles vêm como uma preservação da vida. É algo que nos protege. Mas se nos protege, Sandra, por que nós vamos eliminar tudo isso, não é? Mas é algo da nossa mente lá de trás, lá de trás, que nos preserva a vida naquela época lá, bem lá atrás. Hoje não precisa mais. Hoje a gente entende que a nossa mente, ela bloqueia muita coisa porque ela acredita que há algo ameaçador, mas não há. Pode ter havido lá atrás na nossa história dos nossos antepassados, e pode também ter na nossa história lá da infância, mas agora você não precisa mais carregar esses sabotadores. E o que tem a ver esses sabotadores internos com a nossa prosperidade? A prosperidade, a abundância, o dinheiro vem a partir do momento que você entra no fluxo da vida, ou seja, algo leve, algo fluido, que a nossa mente pode bloquear, porque ela acredita que, imagina, como assim fluir? Como assim deixar as coisas acontecerem? Como assim entrar no fluxo da vida? A gente precisa se proteger, algo vai acontecer, então é uma preservação, entende? Como se algo fosse acontecer, como se você estivesse numa guerra. A tua mente entende esses sabotadores como se fosse uma guerra, e nós não estamos em guerra. E quando você entender isso, quando você trouxer para a tua realidade, para o teu consciente, tomar consciência de que você não está em guerra e que você não precisa mais desses sabotadores internos te atrapalhando e atrapalhando o outro também, você acaba deixando o fluxo da prosperidade fluir na tua vida. Esse é o co-criador. Nós somos os co-criadores, né? Você é o co-criador da tua vida, a física quântica diz muito disso. Você é o co-criador da sua vida, que é aquilo que você é. Então, esses sabotadores internos, eles estão vibrando numa frequência e bloqueando todo o seu processo de prosperidade, de sucesso, de felicidade, que é um direito seu através da tua consciência. Vamos entender tudo isso? Então vamos lá. Papel e caneta nas mãos, porque você já sabe que você tem todos eles dentro de si, mas alguns muito fortes, que travam todo o teu comportamento de fluxo da vida. O pai de todos, o principal, e através dele nascem todos os outros, é o sabotador crítico. É aquela pessoa que critica tudo e todos. Ele critica as circunstâncias, ele critica todas as pessoas, ele se critica. É aquela pessoa que nunca está bom. Ele sempre vai ver algo, aquela vírgula que faltou, ele vai criticar. Ele vai criticar assim, ó. Fez, ele critica. Não fez, ele critica. Nada está bom pro crítico. Imagina ser um crítico neste nível hard, nesse nível forte, como deve ser desafiante para esse ser entrar no fluxo da vida, deixar ver o lado bom das coisas, porque o crítico ele só vê o lado ruim. Ele está programado, a mente dele está programada para pegar os erros. O foco dele é erro. Então aconteceram 200 coisas boas. Um erro, adivinha onde o crítico vai pegar? É aquele erro. Você está vendo um slide numa aula, faltou uma vírgula ou tem um E no lugar do A, ele vai levantar a mão, ele vai falar assim, você está vendo aquele A? Aquele A está errado. Ele perde a noção de toda a mensagem e ele vai focar no erro para apontar para o outro o erro do outro, porque ele faz isso consigo mesmo. Então, é tão desafiante ser um crítico em nível máximo, como também é desafiante para as pessoas conviverem com o crítico.
é aquela pessoa que nada tá bom. Você convive com ela e acredita sempre que você não é o suficiente, que você não é bom. E aí você vai se afastando de pessoas assim. Então perceba se você é o crítico que afasta as pessoas ou se você convive com pessoas que afastam. Mas eu gostaria que você olhasse para si. Você é um crítico nível hard? O crítico nível hard, assim, forte, é aquela pessoa que vive com culpa, angustiado, decepção, com raiva. Ele vive no arrependimento. Ele é uma pessoa que ele flui esses sentimentos muito mais profundamente do que os outros níveis aí de sabotadores. Então ele funciona assim. As mentiras que um sabotador crítico faz. Eu preciso pontuar o teu erro, porque se eu não pontuar o teu erro, você não irá aprender. E ele faz isso com ele mesmo. Eu preciso pontuar os meus erros, senão eu não vou aprender jamais. Outras mentiras que o crítico sempre fala. Eu preciso te punir, porque senão você se tornará um preguiçoso. Ele faz com ele se pune o tempo inteiro. O crítico é aquela pessoa dura. Ele é duro com ele e ele é duro com os outros. Nem preciso falar que a parte financeira dessa pessoa é muito trabalhosa, porque nunca está bom. Eu falo sempre que é um saco sem fundo, né? Você coloca, mas não tem fundo. Então é uma pessoa que, se não está bom, se ele vende, não está bom. Se ele não vende, não está bom. Nunca é o suficiente para o crítico. É uma pessoa que está sempre ansiosa, sempre angustiada, se sentindo culpado porque nunca é o suficiente. Aqui eu preciso falar para você que a maioria dos críticos nesse nível tiveram pais muito duros. Pais que pegavam sempre os erros, apontavam os erros justamente para ele não se tornar um preguiçoso, justamente para que ele aprendesse com os erros dele, para que ele não cometesse os erros novamente. Então, a pessoa que já é um crítico nesse nível, ele já aprendeu assim. Uma crença muito forte dessas pessoas críticas é que ele nunca é bom o suficiente. Ele nunca é bom porque ele não foi bom para os pais. Ele não era o suficiente para os pais. O que ele era não era o suficiente. Então, ele sempre tinha que ter mais, fazer mais, apresentar mais. Então, ele é assim com ele até hoje. Ele é assim com as outras pessoas até hoje, para que ele tenha o reconhecimento desses pais. É uma projeção, é uma mente holográfica. Ela vai buscar nos outros e nela mesma algo para apresentar para esses pais, para que um dia, quem sabe, ela tenha um reconhecimento desses pais. Então, a gente busca na nossa história e a gente busca o reconhecimento desse sabotador, e o quão forte é para você. Quero que você anote isso. Pause o vídeo agora e anote. Faça uma análise de si mesmo, o quanto isso é importante para você. Lembrando que o sabotador crítico, ele é o pai de todos e todos nós temos ele dentro de nós. Isso não significa que nós tivemos pais muito duros. Não, talvez nós tivemos pais mais educadores, mostrando sim o erro para que você tenha um aprendizado, mas não tão duro, não tão crítico, não aquela pessoa que não te pune, ok? Então, pause agora. Quero que você entenda o crítico, porque ele é o pai de todos os outros sabotadores que eu vou falar agora a seguir. Outro sabotador forte é o insistente. É aquela pessoa perfeccionista e metódica, mas levada ao extremo. É aquela pessoa que ela diz assim: o certo é certo e eu sei o jeito certo de fazer. O jeito dela é sempre o jeito mais certo de acontecer. Os outros estão todos errados. O jeito dela é o correto. O perfeccionista, metódico, as coisas têm que ser corretíssimas. O perfeccionista